bem? De novo sexta-feira! Último dia de atividades, né? Daí vem o final de semana, a gente pode descansar um pouquinho, né? Ficar mais relaxado. Mas ainda não é final de semana, então bora lá pegar o livro de português que temos muitas atividades para hoje. Hoje nós vamos fazer as atividades das páginas 58 até 61. Então, abrindo o livro lá na página 58, gente, nós temos um texto. E esse texto é uma fábula. Bem em cima na página, vocês vão ter a seguinte descrição, olha só. Você vai ler uma fábula. Ela conta a história de um ratinho que caiu, sem querer, nas garras de um leão. Então agora a prof vai ler para vocês a fábula e depois vocês podem ler com calma na casa de vocês, certo? O leão e o ratinho. O leão estava dormindo e acordou com as cócegas que um ratinho fazia ao correr no seu focinho. Com um terrível rugido, o leão agarrou o importuno e ia devorá-lo. Quando o ratinho disse: "Por favor, poupe a minha vida, eu saberei retribuir a sua generosidade." O rei dos animais achou graça da pretensão do ratinho. Como é que um simples camundongo poderia ajudar uma fera tão poderosa? Achou tanta graça que soltou o infeliz. Tempos depois, o leão caiu numa rede armada pelos caçadores. E ali se debatia quando chegou o ratinho, que tinha ouvido seus rugidos. "Espere um pouco", disse o ratinho. E roendo as malhas da rede, libertou o leão. Aprendam a lição. Os fracos também podem ajudar os fortes. Gostaram da fábula? Ela ensina uma lição bem importante, né, pessoal? Que os fracos também podem ajudar os fortes. Imagina só quando que o leão pensou que em algum momento da vida dele, ele ia precisar da ajuda de um ratinho, né? Tanto que ele soltou o ratinho por pena, achando graça, né? Rindo do ratinho que falou que se um dia ele precisasse, ele poderia ajudar. E no final ele precisou mesmo. Então, na página 59 começam as atividades, tá, gente? A primeira é para conversar com os colegas. Como não estamos na escola, conversem com a família, tá? Quem são os personagens da história? Então, como a prof leu para vocês, vocês vão reler e vão identificar quem são os personagens dessa história. Sobre quem essa história está falando, tá? Que personagem é a mais forte? Então, daquelas personagens ali, qual das duas é a mais forte? Conversem aí. No começo da história, o leão quer devorar o ratinho. A palavra devorar é a mesma coisa que comer. Por que será que o autor usou a palavra devorar? O que vocês acham? O leão soltou o ratinho porque teve respeito por ele? O que vocês acham? Será que o leão soltou o ratinho porque admirou o ratinho, porque respeitou o ratinho, porque ficou com medo do ratinho? Qual foi o sentimento do leão ao soltar o ratinho? Conversem aí. Você já conhecia essa fábula? O que você achou dela? Então, já conheciam? O que acharam? Gostaram? Não gostaram? Acharam importante a lição que ela passou? Ou não? Acharam que nada a ver? Atividade número 2, pessoal, diz para fazer o seguinte, olha só. Observe as palavras circuladas neste trecho da fábula. Então, ali tem um trechinho, né? Um pedacinho do texto com algumas palavras que estão circuladas em azul. O rei dos animais achou graça da pretensão do ratinho. Como é que um simples camundongo poderia ajudar uma fera tão poderosa? Achou tanta graça que soltou o infeliz. Então, logo abaixo do trechinho da fábula, com as palavras circuladas, está pedindo para fazer o seguinte, olha só. Pinte de azul as palavras circuladas que se referem ao ratinho. Então, azul quando está falando do ratinho.
pinte de vermelho as palavras circuladas que se referem ao leão. Então, quando fala do leão, é vermelho. A atividade número 3 pede para fazer o seguinte: coloque L nas características do leão e R nas características do ratinho. Pretensioso. Quem será que era pretensioso? O leão ou o ratinho? Generoso. Qual dos dois animais era generoso? O leão ou o ratinho? Vocês vão botar L se for o leão e R se for o ratinho. Leal. Quem era leal? O leão ou o ratinho? E forte. Quem era forte? O leão ou o ratinho? Então, gente, para fazer essa atividade, peçam uma ajudinha para a família, tá? Para vocês entenderem o significado dessas palavras. Eu sei que algumas a gente não costuma usar, então pode ser que vocês não saibam o significado. Então, podem conversar com a família e pedir ajuda, tá bom? Logo abaixo da atividade 3 tem um Fique Sabendo. Ali está explicando o que é a fábula. Fábula é uma história em que as personagens geralmente são animais que pensam, sentem e agem como pessoas. Os acontecimentos são narrados em uma sequência. Tem um início, um desenvolvimento e o fim, o desfecho da história. Então, ali explica direitinho o que é a fábula, né, gente? Na página 60, nós temos a atividade 4, que tem algumas ilustrações e diz assim, ó: as ilustrações da fábula estão fora de ordem numérica da cena na sequência da história. Então, no ladinho, tem um recadinho ali que diz assim, ó: vá com calma, observe bem as ilustrações e volte ao texto se achar necessário. Então, se precisar ler de novo o texto, para relembrar o que aconteceu em cada parte da história para numerar certinho, voltem lá, certo? Abaixo dessa atividade 4 tem outro Fique Sabendo. A fábula é uma história contada para transmitir um ensinamento ao leitor ou ouvinte. Esse ensinamento aparece no final, depois do desfecho. É também chamado de moral. Então, lembra que a prof disse que foi bem importante o ensinamento da fábula? É aquela parte ali, tá? 5. Releia o ensinamento da fábula O Leão e o Ratinho. Os fracos também podem ajudar os fortes. Então, ali está pedindo para vocês pintarem o quadradinho que representa o significado desse ensinamento. Pinte o quadradinho que apresenta o significado desse ensinamento. Então, é isso que vocês vão fazer, tá bom? Na página 61, tem uma pergunta para vocês discutirem em casa com a família, que diz assim, ó: você concorda com o ensinamento da fábula? Fale com os colegas e ouça o que eles têm a dizer. Então, falem com a família e ouçam o que eles têm a dizer. A número 6 está pedindo para reler o final da fábula, né? O desfecho. Espere um pouco, disse o ratinho, e roendo as malhas da rede, libertou o leão. Nessa atividade é para vocês fazerem com um colega, né? Tá dizendo ali no livro, mas como não tem essa possibilidade, façam com alguém aí em casa, tá? Com um colega, invente outro final para a história. Então, vocês vão inventar outro final para essa história, tá? E vão escrever naquele espacinho que tem ali. Modificando o final, o ensinamento continua o mesmo. Então, agora com esse novo final que vocês criaram, continua aquele ensinamento que os fracos também podem ajudar os fortes ou mudou? E a outra questão ali tá pedindo, ó, criem outro ensinamento para esse novo final. Então, vocês vão ter que criar um outro ensinamento diferente daquele da fábula. Os fracos também podem ajudar os fortes. Na atividade 7, pede para vocês observarem a capa de um livro que tem ali do ladinho, tá? Veja a capa do livro de onde foi tirada a fábula O Leão e o Ratinho. Depois tem algumas questões que vocês precisam responder, certo?
escreva o nome do livro. Então, vocês vão observar a capa e vão escrever qual é o nome desse livro, tá? E escreva o nome de quem registrou as fábulas em português. Então, ali na capa do livro tem o nome da pessoa que traduziu estas fábulas para a língua portuguesa, tá? Que informação tem mais destaque nesta capa? Então, vocês vão olhar para aquela capa e vocês vão ver o que está em mais destaque, tá? E vão escrever ali. Por último, está pedindo para vocês observarem a ilustração da capa desse livro. E tem uma pergunta, tá? Por que foram ilustrados animais? Depois que a gente já conversou sobre as várias informações que a Prof. leu para vocês sobre o que são fábulas, como ocorrem as fábulas, quem são os personagens, o que acontece. Por que será que então nessa capa tem animais? Então, pessoal, apesar de serem várias páginas, todas elas estão relacionadas sobre aquele primeiro texto, né? A fábula, o leão e o ratinho. Então, vamos lá, façam as atividades e já vou aproveitar e deixar um beijão e desejar um ótimo final de semana para todos vocês. Até segunda!